nem precisa falar para vocês que tem um perfil só falando sobre antibiótico na veterinária. Isso é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. Eu brinco que daqui a uns anos a amoxicilina com clavulonato, Sinulox, não vai funcionar para nada, porque o veterinário, qualquer coisa é Sinulox. Infecção de pele, Sinulox. OSH letiva, Sinulox. Problema respiratório, Sinulox. E acaba usando a amoxicilina com clavulonato, que realmente é um antibiótico de largo espectro, mas quando a gente podia estar usando coisa muito mais fraca, ou Muito às mais vezes nem simples, né? precisaria, ou às vezes nem precisaria de antibiótico. E é É, interessante porque a gente estava conversando, galera, mais cedo, e a gente resolveu fazer essa live um pouco baseada em perguntas que vocês mandaram para mim, para o professor, para a gente. E essas perguntas vão abranger bastante, eu acho que a maior parte das dúvidas de vocês, né? A gente estava conversando bastante disso hoje mais cedo. sim. A gente estava vendo ali o que abordar, porque é um assunto bastante complexo, né? Então a gente não queria deixar nada de fora, então a gente tem umas perguntas aí que o pessoal mandou que acho que abrange bastante coisa. Isso que o Dr. Luiz falou é muito importante. Eu sempre falo aqui, o problema da antibiótico terapia, se ela é feita de forma errada, ela não vai impactar agora. Ela não vai impactar, às vezes, nem no paciente, muitas vezes, não vai causar mal nenhum. O problema vai ser bem isso, lá no futuro, né? Então, esse impacto no futuro é o que às vezes a gente deixa de pensar e acaba aí trazendo esses problemas, né? Trazendo essas consequências que também impactam na gente, no ser humano. E Ricardo, você sabe o que eu penso? Eu vejo a mesma coisa fazendo um parênteses com Covid. Tem pessoas que só acreditam na hora que acontece. Por exemplo, tem gente que não acredita em Covid, por exemplo, ou não acredita, bebe e dirige de carro a vida inteira porque fez assim a vida inteira e nunca deu certo. Mas o dia que um parente pega Covid e morre, ou o dia que alguém que ele conhece dirige bêbado, bate o carro, morre, e aí aquilo acontece com ele. E com antibiótico vai ser assim. Quantos estudos que a gente já tem de antibióticos que já não estão funcionando, já estão tendo resistências absurdas, mas daqui um dia, quando um cara tiver um corte na pele, tiver uma infecção, pegar uma sepse, fizer uma hemocultura e nada responder, aí o pessoal vai preocupar. O que eu tenho medo, e que falando de antibiótico é uma coisa que até assusta, a gente fica desesperado até de pensar, é que quando esse dia chegar, já vai ser tarde demais. Vai ser Exatamente. aquele jeito que você vai ter medo de cortar, encravar uma unha, que se você pegar uma infecção, você pode morrer. É. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Então, a primeira pergunta aí que eu acho que vai guiar aí por bastante tempo a nossa live, né? Perguntaram, bastante gente mandou até a mesma pergunta. Quais são os antibióticos aí que são proibidos para gato? Cara, quando a gente fala a palavra proibido, é uma coisa muito forte. Tudo depende de como você vai usar e a intensidade que você vai usar. Pensa comigo. Você ir para o barzinho, beber uma cerveja, tem problema? Não, não tem problema. Agora, qual que é o problema da cerveja? É como você vai beber aquela cerveja. Você ir ali, beber uma cerveja, pegar um Uber e ir para casa não é um problema. O problema é você ir, encher, beber muito. Aí tem gente que não dá até como alcoólico, pelo tanto que ele bebe, ou então uma pessoa que bebe dirige e tem um acidente de carro. Ou uma pessoa que tem uma cirrose hepática e vai beber. Então a palavra proibido é uma palavra um pouco que a gente tem que pensar, refletir É um muito pouco em cima forte, dela. né? É uma palavra muito forte. Por exemplo, se você pega, vamos falar de aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo tem todas as suas eficácias, são bons antibióticos. Entretanto, é proibido para gato? Não, não é proibido. Qual que é a grande questão? Ele tem o potencial nefrotóxico. E a gente pensa que gato já nasce com pouco néfron, já tem problemas renais crônicos no futuro. A gente sabe que a maior parte desses gatos não morrem de doença renal crônica, mas com algum nível de doença renal crônica. Às vezes ele morre ali com 2, 3 de creatinina, mas não manifestou sinal clínico nenhum. E se já sabe que gato, a maior parte deles vão morrer com algum nível de doença renal crônica. Então, a gente vai Sim. utilizar esse aminoglicosídeo como primeira escolha? Não, é aquela coisa que não é proibido. Mas agora, se você pega um gato que tem doença renal crônica, você vai usar um aminoglicosídeo, por exemplo, você vai usar uma gentamicina nele, essa é uma situação que quase chega a ser proibido. Então a gente só não usaria se você faz uma cultura daquele paciente, fala, porra, só um aminoglicosídeo que saiu sensível nessa cultura, esse animal
nefropato, não adianta, vou ter que usar de alguma maneira. Por exemplo, vamos continuar nesse exemplo do aminoglicosídeo. Você fazer um aminoglicosídeo de forma diluída, lenta, num paciente bem hidratado. Aí não, no outro você vai pegar um paciente que está absurdamente desidratado e vai colocar uma droga que é nefrotóxica na veia dele. Isso aumenta o potencial nefrotóxico de qualquer droga. E quando a gente fala de antibiótico, pode ser, por exemplo, um meloxicam. Tem uma droga que tem um potencial nefrotóxico. A gente não usa? Sim. Usa. Mas agora você tem que usar na dose certa, da maneira certa. Se o animal estiver desidratado e potente, não é indicado a gente usar. Então são situações que a gente deixa como segunda ou terceira opção, uma vez que a gente tem esses possíveis efeitos colaterais. Aí a gente entra aqui, alguém vai perguntar em algum momento sobre a enrofloxacina. Luiz, enrofloxacina é um antibiótico Já proibido para perguntaram gato? mesmo. Já? Pessoal, Já, não é aham. um antibiótico proibido para gato. Qual que é a grande questão? Sabe-se que alguns gatos realmente desenvolvem cegueira súbita por conta de enrofloxacina. É todo gato? Não, pessoal. Várias coisas influenciam nisso. A dose que você vai usar, evidentemente você tem que usar a dose acima de 10 miligramas por quilo, né? Então se você usar uma dose 5 miligramas por quilo por dia no gato, a incidência, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. A via que Diminui você vai muito. usar diminui muito. A via que você vai usar, se você fizer endovenoso, você faz um pico plasmático daquela droga absurdo. Então aumenta a probabilidade disso acontecer. Agora, se você faz diluído, lento no animal, que está bem hidratado, isso vai diminuir. Então, dê preferência usar por via oral. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de usar uma brincadeira que é o seguinte, vamos supor, a gente sabe que várias coisas influenciam. Se você usar 5 miligramas por quilo, por via oral, por dia, dificilmente você vai ter esse problema. Raríssimo. A probabilidade de você acontecer é dificílimo, pessoal. Ou então você tem que usar uma dose alta por via endovenosa, por muito tempo, coisas que vão aumentar a dose plasmática dessa droga. Só que vamos supor que você passou um comprimido de enrofloxacina para o paciente em dose certa. E aí, esse gato saiu na rua. Só que ele saiu da rua, alguma coisa caiu na cabeça dele, esse gato ficou cego por conta disso. A pessoa vai entrar na internet e vai ver que essa droga pode causar isso. Até você provar que focinho de porco não é tomada, você vai te dar uma dor de cabeça Exatamente. muito, muito grande. Então evita. Eu já usei enrofloxacina, pessoal, já peguei um gato com traqueite. A gente fez uma traqueoscopia, fez um lavado broncoalveolar ali e acabou, broncoalveolar não, a gente passou um suave ali, pegou uma amostra daquela secreção da traqueia e mandou para a cultura antibiograma. Veio sensível só à enrofloxacina. Assim, foi até uma cultura, Ricardo, até quero conversar disso com você, sobre os antibióticos que vem na cultura depois. Porque foi uma Aham. cultura para mim que veio um pouco falha, porque veio, por exemplo, enrofloxacino, mas não testaram o marbofloxacino. Então, assim, faltou testar algumas drogas na minha opção. Mas, enfim, veio o enrofloxacino, só sensível a erro. Cara, a gente usa. Então, não tem por que não usar. Agora, usar da maneira certa, com consciência. É a mesma coisa. Usar enrofloxacina com 5 miligramas por quilo oral, 5 miligramas por quilo por dia, é você ir para o barzinho tomar uma cerveja e ficar de boa. Agora, você ficar usando doses altas continuamente, a pessoa que bebe, 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 dá Exatamente. um problema depois. Vai Então, ter problema. proibido é a palavra que eu quero que vocês tirem. Nada é proibido, desde que você use da maneira certa, com consciência, levando em consideração todas as características anatomofisiológicas de um paciente. Um aminoglicosídeo feito em um ser humano, vamos dizer, um ser humano que tem que tomar uma gentamicina. Se esse ser humano tiver hipotenso, com certeza também vai aumentar o potencial nefrotóxico nesse ser humano. O Nefrotóxico. problema é que o ser humano tem muito mais néfron do que um gato. O cão já nasce com muito mais néfron que o gato. Então, qualquer 100 néfrons que a gente perde talvez não seja um problema, mas para o gato lá na frente vai ser muito problema. Exato. Eu acho que assim, isso é muito importante. Eu acho que em qualquer medicação, né, principalmente no antibiótico, a partir do momento que a gente avalia o paciente de forma geral, até porque cada paciente vai ser um paciente, não é porque eu usei enrofloxacina, que nem você falou, por exemplo, num gato onde eu só tinha essa escolha, que eu vou utilizar em todos eles, né? Então eu avaliar o paciente, acompanhar o paciente
E ter noção da dose, do tempo de duração desse tratamento é essencial, acho que não só para os felinos, né, de um modo geral, até para a gente, né? Eu acho Sim, que com a certeza. gente tem que ter o conhecimento do o que, que o antibiótico faz e até mesmo que bactéria que está causando essa infecção para a gente estar utilizando. Porque senão. E daí tem antibióticos que começam ali primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha. A partir do momento que a gente segue essa lógica, a gente consegue acertar e diminuir muito mais esses problemas que esses efeitos colaterais podem aparecerem, né? E quando os protocolos, você falou de primeira, segunda, terceira escolha, pessoal, isso que o professor Ricardo falou é muito interessante, porque existem protocolos, esses protocolos não nasceram do nada. Vamos dar, por exemplo, infecções bacterianas, infecções de urina. Por que que se usa amoxicilina com clavulanato? É a primeira escolha para gato com infecção de urina. A gente tem que pensar que esses pacientes que têm infecção de urina, quais são as principais bactérias que colonizam ali a bexiga e que causam essa infecção? Bactérias intestinais. Então, quais antibióticos que pegam bem essas bactérias? Amoxicilina com clavulanato. As quinolonas pegam muito bem, tanto que em seres humanos, quando você tem diarreia bacteriana, um dos grandes antibióticos que você usa é o ciprofloxacina. E é por esse motivo também que é a primeira escolha em homens e mulheres com cistite, porque a principal causa são as bactérias intestinais. Então, por isso que a quinolona é bastante usada no ser humano que tem essas infecções urinárias. Aí, o que a gente tem de opção boa para usar em gato hoje? Gato e cão? Enrofloxacina. Mas aí no cão, no gato, a gente já tem esse problema da enrofloxacina, possível cegueira. Então, você vai parte para a amoxicilina com clavulanato, que também pega muito bem essas bactérias. Então, a gente tem que Pergun pensar qual que é a bactéria que está ali para pensar qual Sim. antibiótico que eu vou usar. É essencial você conhecer quais são os principais micro-organismos que fazem parte ali, que podem causar aquela infecção, né? Isso é importantíssimo, atrelar o paciente, o micro-organismo e a droga é essencial para a gente fazer aí a antibiótico terapia, né? E perguntaram, além da enrofloxacina, outras quinolonas podem levar a esses problemas de cegueira? De Ou cegueira, só não, enro? pessoal. O que a gente tem descrito é a De enrofloxacina. relato só enro. Tanto que a marbofloxacina é um antibiótico excelente na medicina felina, tá? Tem um largo espectro e também tem fornece uma vantagem muito grande para a gente, que é uma vez ao dia. Isso é muito bom para a gente, principalmente tutor, que não tem que ficar dando antibiótico para o gato. Só que a marbofloxacina é uma carta na manga. Não é aquele tipo de coisa que a gente tem que ficar usando toda hora. É aquela carta na manga que a gente tem, é um antibiótico mais novo. Então a gente não vai ficar usando antibióticos mais novos. É a mesma coisa que a gente vê com pós-cirúrgico. Eu vejo muita gente usando antibióticos fortíssimos, como por exemplo, faz um SH letiva no paciente e fornece ceftriaxona. Às vezes, Ah, já vi muito isso também. o problema da ceftriaxona, Ricardo, eu sei que eu fiz uma pesquisa aqui um tempo, fiz uma pesquisa de preço. O que a gente usa de infecção cirúrgica, ali até no transcirúrgico, o mais comum é a cefalotina, que é muito usada na medicina humana. Só que o problema que a gente vê a cefalotina, a administração é de 8 em 8 horas. A ceftriaxona é 2 vezes ao dia. Hoje, a ceftriaxona tem um espectro de ação absurdamente maior que a cefalotina. E por algum motivo que eu não sei porquê, a cefalotina é muito mais cara que a ceftriaxona. Então é mais caro, você usa mais. Então, se você não pega um proprietário da clínica, um proprietário da empresa que tem uma consciência, ele vai que só pensa no financeiro, ele vai pensar: Sim. para que eu vou comprar uma cefalotina? Se o outro eu uso 2 vezes por dia, é melhor e é mais barato. E é mais caro mesmo. A última vez que eu olhei, agora com a alta do dólar, deve ter ido para as alturas. Era em torno de R$ 2 um frasco de ceftriaxona e chegava quase a 4, era 3,80 alguma coisa de cefalotina. Um frasco não faz diferença, mas a gente compra uma caixa com 100, De um 200 monte, né? frascos para usar por muito tempo. Então, se você for olhar assim no geral, sai mais caro para o proprietário da empresa. Só que o proprietário da empresa, principalmente se é um dono de clínica que não é veterinário, ele não vai Isso é estar pior. É. nem aí. Eu já vi vários relatos também de gente que trabalha em hospital, assim, e é a mesma coisa. O administrador do hospital não era veterinário
E ele, mas por que que por que que eu vou comprar cefalotina, sendo que a ceftrexona é muito mais barato, né? E daí era bem isso, ia numa OSH, já entrava com ceftrexona. Futuramente, o que a gente começou a observar lá no hospital? Que a ceftriaxona já não servia mais. Depois ali de 2 anos, depois de um tempo, qualquer infecção, você pegava ali o antibiograma, todas ceftriaxona resistente. Então é um antibiótico que é de ótima escolha para muitas infecções e que se a gente for utilizando assim, como se fosse, né, a gente brinca, né, uma bala de canhão para matar a bactéria logo de início, a gente vai ter a consequência ali depois, né? Com certeza, se a gente pega algumas situações, como por exemplo, você tem uma piometra, e você sabe que é uma piometra mesmo, fez um exame, tem lá aquela característica de infecção, né? Um animal que está séptico, aí é diferente você já entrar, né, Sim, com antibiótico, mas às vezes uma coisa simples, como por exemplo, um animal que cortou, fez um corte, você quer fazer uma dose de antibiótico preventivo para evitar que ali desenvolva uma infecção. Não precisa jogar, o termo que você usou foi sensacional. Uma bazuca, uma bomba de canhão logo de cara, né? Isso que realmente não precisa. Perguntaram aqui da dose de ceftriaxona e a dose de é, cefalotina. Pessoal, a de ceftriaxona, se eu não me engano, é de 30 a 50 miligramas por quilo, mas é de 25 a 50. Mas 25 é BID, 50 é CID. Agora, cefalotina de cabeça eu não vou lembrar, pessoal. eu também não lembro. Não vou lembrar de cabeça a dose de cefalotina, não. Porque a cefalotina eu também só uso ali no transcirúrgico, quando eu vou fazer uma SH eletiva. Eu vou, faço um antibiótico ali no transcirúrgico e tal. Mas sabe o que é o medo, Ricardo? Eu acho que o veterinário confia pouco nele mesmo. Porque É, se você pega um ser humano, faz uma cirurgia totalmente asséptica, lava a mão 5 minutos, usa a luva, tudo, aí faz um procedimento e às vezes nem passa antibiótico para casa. E a gente não tem essa coragem. Às vezes não dá tem. medo da gente fazer o procedimento, tudo, porque a gente sabe que alguns locais, infelizmente, não faz a, toda a limpeza, a antisepsia, a sepsia da maneira correta. E realmente, se não fizer, vai precisar de antibiótico, até mesmo uma Exato. orquiectomia. Orquiectomia, pessoal, nem antibiótico a gente costuma fazer. É, Eu faço em gato, é um cortezinho mínimo, a gente faz uma boa limpeza, vai, faz, acabou. Tá bom? Então, assim, é mais complicado. Você tem que confiar. E você tem que ter consciência que você está fazendo da maneira certa. Não adianta você fazer uma limpeza, um campo cirúrgico horrível, faz aquela cirurgia que você não usou o pano de campo direito e está entrando pelo ali no seu campo cirúrgico, aí com certeza não. Opa! Aí com certeza vai ter que entrar com antibiótico. Ricardo, eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma coisa que eu tenho dúvida, de verdade, pode fazer. que é Aham, sobre o ciprofloxacino e a certo. enrofloxacina. O enrofloxacino, os animais, tanto cão, tanto gato, eles não fazem a metabolização, eles não fazem a absorção do ciprofloxacino por via oral. Né? E pelo que eu li em alguns artigos, e são todos artigos antigos, eu não achei nada novo sobre isso, que a distribuição plasmática, mesmo quando você faz por via endovenosa, não é muito boa. O ciprofloxacino, e principalmente causou muito vômitos, principalmente em gato. Qual que é o grande problema aí do ciprofloxacino? Porque aí eu vou te fazer realmente a grande pergunta. Então, o problema da ciprofloxacina, na verdade, essa metabolização ela é um pouco mais dificultada mesmo. Então, daí, a partir do momento que ela não consegue ser absorvida, ela fica livre e ela acaba tendo um efeito maior, né? Mas se a gente pegar também a enrofloxacina, quando ela é metabolizada, um dos metabólitos da enrofloxacina, ela se transforma em ciprofloxacina. Então, por isso que às vezes muita gente, tipo, às vezes a gente até vê, tipo, ciprofloxacina sensível no antibiograma e resistente. A gente acaba dizendo que as quinolonas daí têm essa resistência induzida, né? Porque acaba tendo ali, por causa dessa metabolização, acontecendo essa diferença, né? Mas a cipro, por ela já estar a cipro ali diretamente, ela tem esse problema maior do que a enro por causa disso. A enro ela ainda vai ser metabolizada, vai ser transformada ali na cipro, então por isso que ela tende a ter um menor efeito ali, essa menor, digamos, absorção. Essa maior absorção, no caso. Você acabou respondendo o que eu ia te perguntar. Eu ia falar dessa resistência cruzada mesmo da erro, que é metabolizado, e aí a gente pega um antibiograma que é sensível a um e resistente a outro. Você acabou na É. resposta, já respondeu tudo para mim. Isso, na Eu verdade, quero. acontece muito com as quinolonas de forma geral.
Às vezes, se você tem ali, eu tenho duas, três quinolonas que já são resistentes, uma, duas que é sensível, muitas vezes a gente nem indica, porque o que acontece? A partir do momento que você começa a tratar com essa que é sensível, 2, 3 dias o animal melhora, mas depois de 2, 3 dias, devido a essa resistência induzida, aquelas bactérias que têm a resistência, elas começam a se sobressair, se multiplicar e a infecção retorna, né? Então, quando a gente pega ali já uns dois, pelo menos, antimicrobianos da classe das quinolonas, a gente já nem indica utilizar uma quinolona e tentar partir para uma outra classe, né? Entendi, legal. Ricardo, uma pergunta muito interessante que chove aqui no meu Instagram, que é o seguinte: a Pode. absorção de toda molécula. Algumas moléculas são absorvidas num pH mais ácido, num pH mais alcalino. E aí tem aquela velha característica de geral de passar o antibiótico para um animal e prescrever junto um omeprazol, com o objetivo de evitar uma gastrite. E aí a gente tem alguns antibióticos que, por exemplo, você administrar o omeprazol junto com o antibiótico pode causar essa diminuição da absorção do antibiótico. Então vale a pena você dar um antibiótico, dar um omeprazol para evitar o processo de gastrite. Até onde que isso vale a pena, levando em consideração que pode diminuir a absorção da droga e também a eficácia, consequentemente. Eu a princípio a gente aconselha a dar uma que você não precisaria, que não tem tanto esse problema de dar essa gastrite, esse problema gástrico, né? Porque a partir do momento que você não precisa associar, você melhora a absorção da droga, porque senão ela não vai ter uma, digamos, uma concorrência, né? A gente não fala uma concorrência porque não é o mesmo classe de medicamento até, né? Mas você está dando mais de um medicamento, então você acaba dificultando um pouco a absorção, dependendo dos casos. Às vezes não até na primeira, segunda dose, a partir um pouco depois de um tempo. E daí o que acontece? A partir do momento que você não tem uma absorção adequada, você tem uma subdosagem, porque o que vai chegar até o local da infecção vai ser uma dose menor. Então, teoricamente, você está pensando, vamos dar um exemplo, que você está dando 30 miligramas por quilo, mas o que vai ser absorvido, o que vai chegar lá, vai ser bem menos. Então, às vezes tem esse problema. Então, tentar partir do princípio, primeiro nas escolhas, que nem a gente falou, né? Ver o estado geral do animal e tudo mais, a partir do momento que você tem um antibiótico que é sensível, que você não tem problema de ter, que nem você falou, perder o medo de ter algum problema relacionado com outras infecções, né, outras afecções no local, então você utiliza um que não precisa associar. A partir do momento que é resistente, você tem que partir, aí sim, mas eu tento partir sempre do princípio do menos para o mais, né? A gente sempre pega do menos, o que precisa fazer menos para ir o que precisa fazer mais, digamos assim. Não sei se Entendi. você Pega pensa duas. dessa forma também. Não, com certeza. Eu acho que principalmente do gato. No gato, tudo menos é mais. A gente sempre brinca disso. Fizeram duas perguntas para você, Ricardo, que é o omeprazol com a doxiciclina e se o sucrafilme também altera a absorção do antibiótico. Boa pergunta essa. Qual que é a pergunta? Desculpa. Se a doxiciclina, o omeprazol atrapalha a absorção da doxiciclina e depois a gente vai falar de efeito colateral. Opa, a gente vai falar de efeito colateral da doxiciclina também. E perguntaram se o sucrafilme atrapalha a absorção dos antibióticos também. Olha, em questão do omeprazol com a Dox, eu já vi trabalhos mostrando alguma coisa que diminui um pouco essa absorção, mas ela não chega a ser tão relevante no sentido de você prejudicar o antibiótico, no caso, na infecção, né? Então ela vai, em alguns casos, até também não é todos, se eu não me engano, teve um artigo até que eu li faz pouco tempo que falava alguma coisa de 60% dos pacientes, então não chegava a ser tipo, um número assim, digamos, tão elevado, não é em todos, né? Mas ela não chega a ser não chega a prejudicar o tratamento com a doxiciclina, ainda mais se a gente não usar aquela dosagem nesse intervalo, né? Se não for a dose mínima ali, então também não tem problema nenhum, pode utilizar sem problema. Beleza, era uma dúvida, essa foi muito interessante, porque é uma dúvida que eu tinha, porque o último trabalho que eu tinha lido era que atrapalhava. Só que eu falei para você, a gente tem que ver sempre o que tem de mais recente. É um trabalho mais antigo, né? Hoje, Aham. pensa, 2005, hoje está em 2020. É antigo pra Hoje é caramba. antigo, Tem né? 15 anos, né, velho? Tem 15 anos. E É. eu li
tempo atrás e também não tinha achado coisa nova. Então, assim, até para o pessoal que assistiu esse ano ainda, eu fiz uma live que eu tinha falado para vocês, se forem da Doxy, não dá omeprazol. Então, vamos começar a mudar. Eu acho que o que eu acho bonito na medicina é isso, Ricardo. E é bonito, mas também atrapalha um pouco. Um dia é uma coisa, amanhã sai um artigo novo, muda, É, usa cloroquina, não usa cloroquina, e assim, é, as coisas mudam assim, de uma hora para outra, a gente pega, por exemplo, a gente usou ranitidina a vida inteira usou ranitidina para gado, aí de repente, em 2017, saiu um artigo que falou, ranitidina não funciona para gato, funciona zero, a gente usou a vida inteira ranitidina para gato, aí vem um estudo que provou que ranitidina não funcionava, então assim, é interessante essas coisas de sempre é. tá mudando bastante. E aquilo sempre também, né? A gente também o antibiótico, eu acho que ele vale muito, claro, não esses que a gente que tem em todo lugar, né? Mas, por exemplo, quando a gente vê muito trabalho americano, europeu, asiático, né? O que que acontece? Eles têm uns antibióticos que são um pouco diferentes dos nossos, né? Não classe, né? A classe é a mesma, mas algum composto ali, às vezes tem um que é permitido no país, aqui não é. Então, dependendo de alguns estudos, eles acabam utilizando também alguns que a gente nem utiliza aqui, e a gente acaba levando aquilo, se a gente não prestar atenção nisso, eles acabam, vamos pegar uma da classe dos beta-lactâmicos, que não utiliza aqui e utiliza lá. Daí já coloca lá beta-lactâmicos, a gente já associa com todos os beta-lactâmicos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso também, né? Sempre falo, até quando a gente avalia no antibiograma, né? Fugindo um pouquinho do foco, mais rapidinho, quando a gente avalia um antibiograma, pensando também, o que que a gente deve utilizar, quais os antibióticos de primeira escolha, a gente tem que pensar muito nisso, nos estudos que a gente vê se é de fora, se é daqui, porque as bactérias que tem lá é um pouco diferente das que tem aqui, até padrão de resistência totalmente diferente, né? Então, avaliar, eu sempre bato nessa tecla porque para mim é muito importante isso, avaliar cada caso como um caso novo é essencial. Claro que a gente tem os princípios, tem aquelas coisas que não mudam, que a gente leva com a gente, assim, mas se você fazer uma boa avaliação do paciente, você consegue associar tudo isso e dizer o que pode, o que não pode, o que eu devo fazer e tentar, que nem você falou, né, tentar perder um pouco o medo e confiar um pouco mais na gente de que não, o que eu estou fazendo é o que realmente importa, eu sei que realmente dá certo. Acho que, não sei se foi o professor Luiz ou fui eu que, vocês estão me vendo normal? O professor Luiz acho que caiu, pessoal, eu sim, o Luiz não, o Luiz travou, né? Ele saiu, acho que deu algum probleminha. Assim que ele entrar de novo, a gente vai conversando. Então, só adiantando algumas coisas, né? Continuando até o Dr. Luiz voltar, eu vou convidar ele aqui de novo, então. Só um pouquinho, tá, pessoal? Aí já chamei ele de novo, acho que ele deve tá Aí voltou. entrando aí. Aí, voltou. Bugou aqui. Ah, não, sem problema, acontece. Hoje em dia, com o pessoal em casa, a internet ela acaba sobrecarregando, né? Então, às vezes, Ah, a gente tem alguns certeza. probleminhas mesmo. Pessoal, tem muitas pessoas que fizeram assim muitas perguntas que a gente tem que responder, só que já passou meia hora e eu sei que se a gente não responder todo mundo, manda um direct para mim, para o professor Ricardo, que a gente vai responder todo mundo, que a gente tem alguns outros temas importantes, tá? Pra Exatamente, é. gente, pra gente E abordar. uma hora o Instagram ele corta a gente do nada. E do nada, cara. Mas não, tô acompanhando o tempo direitinho aqui. Ricardo, uma coisa que eu vejo muita dúvida nos veterinários é sobre responde o pessoal sobre o sucrafilme, se ele atrapalha a absorção do antibiótico. O pessoal tá doido aí. Olha, o sucrafilme eu não tenho tanta experiência assim, tá, gente, na parte da clínica, assim, propriamente dita, tá? Minha parte eu sou muito mais a parte do laboratório, realmente, a parte do antibiótico e tudo mais, não, eu trabalhei pouco assim em clínica,
mas o que eu já li, assim, já vi amigos relatando é que acaba dando uma interferência, assim, porque ele diminui um pouco essa absorção, e aquilo que a gente falou, né, quando diminui a absorção, o antibiótico ele não chega no local de ação, e se você ainda pega uma bactéria resistente que tem algum problema de absorção, de entrada na célula bacteriana, isso prejudica ainda mais, então, às vezes, ele pode alterar, sim, essa absorção, tá? Não, beleza, então. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, uma pergunta que eu quero fazer para você, Ricardo. Na verdade, é um bate-papo que talvez a gente vai gastar um tempo maior, que é sobre Aham. associação de antibiótico. Como fazer, por que fazer e como, quando, por quê, né? Isso aí, a associação de antibiótico é tão difícil porque quando precisa associar, todo mundo só associa ceftriaxona com metronidazol que sabe que vai pegar tudo. Agora, por que essa associação funciona? O que eu tenho que pensar para associar um antibiótico? Qual antibiótico eu vou escolher e como que faz essa escolha? Porque tem o trem de bacteriostático, bactericida, tem que ser bactericida com bactericida, bactericida com bactericida, tem aquele negócio todo, né? Que a gente Sim, vê lá aham. em farmacologia. Ó, primeiramente, o que a gente tem que pensar é que a gente não vai associar dois medicamentos que são da mesma classe, que vão agir no mesmo local. Então, não adianta nada eu associar uma. Claro que ninguém associa, né? Mas, por exemplo, uma cefalexina com uma ceftriaxona. Então, são antibióticos que são da mesma classe, vão agir no mesmo local bacteriano. Então, a gente tem que pensar, na hora que for associar, a gente tem que pensar o quê? Qual é o mecanismo de ação de cada classe? Então, a partir do momento que eu sei ali, a gente tem os cinco principais mecanismos, né? Interferência na parede celular, na síntese proteica, no DNA, temos interferência também no ácido fólico, né? E tem mais um que é parede celular, síntese proteica, e na membrana também, que pode alterar a membrana, né? Então não adianta nada eu associar dois antibióticos que agem no mesmo local, porque se um não conseguir chegar e não fazer seu efeito, o outro muito menos, né? E a associação a gente tem que pensar no seguinte, que nem quando a gente, por que que algumas associações dão certo e outras não? Por exemplo, uma associação bastante feita e muito indicada é beta-lactâmicos com aminoglicosídeo. Que acontece? O beta-lactâmico, ele age na parede celular. O aminoglicosídeo, ele age no ribossomo. Então, ou seja, para o aminoglicosídeo entrar na célula, ele precisa ali passar pela membrana, passar pela parede celular para ele conseguir chegar. Então, a partir do momento que eu tenho, às vezes até mesmo quando a gente pega um antibiograma que tem um pouco de resistência aos beta-lactâmicos, a partir do momento que a gente associa com o aminoglicosídeo, a gente dá uma quebrada, a gente faz uma interferência nessa parede e o aminoglicosídeo consegue chegar mais fácil, né? Então, a associação a gente sempre tem que pensar em como que o medicamento vai agir e também na bactéria, porque também não adianta eu associar, às vezes, dois antimicrobianos que são restritos para gram-positivo, sendo que eu posso ter uma infecção tanto para gram-positiva quanto para gram-negativa. Ainda mais quando a gente fala de terapia que não é o pessoal que acaba fazendo a terapia empírica, né, que acaba não utilizando ali o antibiograma. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, sempre que possível, a gente tenta não associar, fazer a monoterapia, se possível, é o mais indicado. Por quê? Porque a partir do momento que quanto mais antibióticos a gente utilizar, maior seleção a gente está fazendo nesses micro-organismos, né? A gente A gente tem que pensar que quando a gente utiliza o antibiótico ele não vai lá e age só naquela infecção. Ele vai agir na microbiota intestinal, vai agir na microbiota da pele. Então, a gente alterando essa microbiota também já pode ter ali problemas futuros para o animal, né? Então, sempre que associar, pensa no mecanismo de ação do medicamento, na classe que ele pertence e nessa parte de bactericida e bacteriostático também é importante. Por quê? Qual que é a diferença? Quando a gente fala bactericida, é quando ele vai matar um micro-organismo, né? E bacteriostático, geralmente, ele impede a multiplicação ali da bactéria. Então, você precisa muito mais do sistema imunológico também para ter esse efeito quando você utiliza um bacteriostático, né? Então, você conhecer as drogas é essencialmente importante na hora de você fazer essa associação.
E cultura, né, Ricardo? Acho que não sei por Cultura, quê, o veterinário pede pouca cultura, né? Então, pede. às vezes, eu vejo muitas vezes em exame de urina. Às vezes a pessoa pede um exame de urina, aí pega ele, vê que é característico de infecção, aí coleta outra urina para mandar para análise. Às vezes, quando o médico aí já está suspeitando de infecção de urina, ele já manda fazer uma urinária, já manda fazer uma cultura. E cultura é uma coisa tão comum na medicina humana, uma coisa tão rotineira, e que a gente faz pouco, né? O grande problema da cultura é que assim, ela demora um tempo para sair, porque a cultura tem que crescer, depois tem que testar os antibióticos, então demora ali um pouquinho. E a gente tem que tentar fazer um antibiótico, já tem que começar com Sim, antibiótico se necessário. E agora uma coisa que é interessante, pessoal, só uma curiosidade para vocês. Vamos supor que você pegou um paciente com, vamos falar o exemplo clássico, piometra, tá? E aí você começou com ceftriaxona, fez uma cultura daquela secreção lá, mandou. E aí veio rapidinho para você, você fez um dia de ceftriaxona e chegou o seu antibiograma, diz que ele é sensível à ceftriaxona, mas também é sensível à cefalotina, que é também uma cefalexina, só que é um antibiótico mais velho. O que você faz? Você tem que parar o uso da ceftriaxona e voltar para um antibiótico que é mais velho. Às vezes é difícil, né? A gente pensa assim, nossa, eu é, estou usando uma ceftriaxona, eu vou ter que voltar para fazer uma cefalotina, mas é o que a gente tem que fazer, tá bom? é. E aí a gente usa até a gente sair sair o resultado do seu antibiograma. É um Isso que você exemplo falou é simples. muito importante, tipo, porque você está diminuindo a potência da droga, né? Você está saindo uma ceftriaxona, uma cefalexina, e é o que a gente falou lá no início, a gente está pensando no futuro, né? Para a gente parar de utilizar para a gente poder ter esse antibiótico que é altamente utilizado para infecções graves, para ele não sair de linha logo cedo por questão de resistência, né? Então é muito importante fazer esse descalonamento que a gente chama, até mesmo para você impedir ali a seleção de micro-organismos resistentes. E não só quando a gente fala de ceftriaxona para cefalotina, até mesmo às vezes a gente utilizou um antibiótico de amplo espectro. A gente viu que cresceu na cultura no antibiograma uma bactéria gram-positiva, tentar um estável, por exemplo, tentar utilizar um antibiótico que é mais voltado para gram-positivo. Isso também vai ajudar muito. Então, fazer esse escalonamento é muito importante. O pessoal está pedindo para depois fazer uma live Uma só live sobre a de, associação de antibióticos. é a minha sócia aqui ela tá acompanhando a gente aqui na live e a gente tá pensando mesmo em fazer uma live em relação a essas associações, porque muita gente tem muita dúvida mesmo. E depois fazer uma tabelinha, tipo assim, quais classes que podem associar, quais que têm sinergismo, quais têm antagonismo. Tem umas tabelas legais, mas que mostram poucas drogas, né? Ah, pessoal, Uhum. eu ia falar para vocês sobre uma coisa da doxiciclina, a gente foi falando tanta coisa, eu esqueci de falar, mas que é importante, que é sobre a esofagite que a doxiciclina causa em gatos, tá bom? Quando você for fazer doxiciclina em gato, é, sempre depois indique para o proprietário, agora na internação também, né? Porque a gente não tem mais a dox injetável que a gente tinha. Então, toda vez que o paciente receber uma doxiclina, você tem que dar sachê, água na seringa, alguma coisa para ajudar a descer e aquela droga não ficar, aquele comprimido não ficar no esôfago, porque pode causar esofagite. Por isso que a gente tende a usar a doxiclina hoje em gato, ao invés de 5 miligramas por quilo BID, tenta usar 10 miligramas por quilo CID, tomando muito cuidado com uma coisa, se o gato realmente está ingerindo. Porque se você, qual que é o grande problema, vantagem e desvantagem de você usar um antibiótico, a doxiclina, por exemplo, uma vez no dia no gato? Você faz com que o proprietário tenha que manipular só uma vez, facilita a vida dele, estressa menos o gato. Só que se o gato enganar, cuspir aquele comprimido, aquele dia você não deu antibiótico. Então você tem que estar muito atento, ensinar o proprietário na sua internação, porque se você deu um comprimido para o gato, 8 horas da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, você chegou lá, opa, achei o comprimido aqui, o gato passou aquele dia inteiro sem o antibiótico. É. Então tem que tomar esse cuidado. Agora, Ricardo, eu quero falar sobre uma Só deixa eu só polêmica. rapidinho fazer só Fala pergunta. aí. Tem muita gente perguntando se a live vai ficar salva, tudo. Ela fica no canal, tá? Fica no IGTV e depois também ela vai pro nosso canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube Antibióticos na Beleza. Vet também, então ela vai para lá. Quem
perdeu, quem viu, falou, tem gente que falou que tá travando um pouco a da pessoa, então pode assistir depois sem problema nenhum. Fechou. Tem Eu ia gente falar. falando mesmo que eu já oriento o proprietário a dissolver a doxacil na seringa com água para dar ao gato. Tudo bem fazer assim? Tudo bem, só que alguns gatos vão salivar, tá? Só isso que você vai ter que tomar cuidado, tá? Alguns gatos salivam. Gente, salivação em gato é chato por conta disso, tá bom? E também ver o volume que você vai diluir. Se você diluir aquela droga num volume muito grande, vai ter que ficar dando 2, 3 ml para o gato, até 2 ml, 3 ml ele aceita, mais que isso já vai começa a ficar putaço com você, né? E é difícil para o Daí é mais proprietário. difícil. Outra coisa que é não fazer é diluir o antibiótico na comida, por exemplo. Vou pegar um antibiótico, vou quebrar ele, vou diluir no sachê. Pode fazer isso, pessoal? Poder? Pode. Só que aí você tem que ter certeza que aquele paciente vai comer todo aquele sachê e não tem. Se ele comer o sachê inteiro e deixar um pedacinho, o que te garante que todo o seu comprimido, o seu fármaco não ficou naquele pedacinho? Então é mais difícil, né? E A outra coisa que a gente tem que doxsuspersão prestar realmente atenção. saliva menos. E outra coisa Não que a gente pode tem que falar. prestar atenção é que, por exemplo, tetraciclina e doxaciclina, o indicado é dar para o animal em jejum. Então, alguns antibióticos, se a gente associar com o alimento, ele pode ter problema em absorção. Olha que legal. Então, por exemplo, tetra e doxa, você tem que dar em jejum, esperar ali pelo menos 1, 2 horas, para daí sim dar alimento para o animal, né? Porque senão a absorção ela é prejudicada e você não tem ação do medicamento. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado também com a característica. Com a água não tem problema, mas com o alimento, por exemplo, tetraciclinas de forma geral, tetra e doxa, não é indicado dar com sachê com comida, né? Aí, olha, pessoal, olha que informação massa. Vocês têm que. E essa informação foi boa. E Ricardo, agora a gente tem 15 minutos e, nossa, é difícil, né? Porque a gente tem tanta que se a gente só fosse responder metade das Meu perguntas Deus. que tem aqui, a gente já tinha É. acabado. Igual o professor Luiz falou, viu? Se a gente não conseguir responder tudo, pessoal, pode mandar pra gente no direct, pra mim ou pra ele, que a gente E a vai gente faz responder outra todo mundo também, sempre. pessoal, dá A nada gente não. combina outras lives, com certeza. É sobre o. Eu quero que você fale um pouco, tanto para mim quanto para a galera, o problema que está hoje, veterinário e o meropenem. Ah, A isso é família muito do importante. meropenem, é carbapenem, que é a família, se eu não me engano, É os de forma geral, carbapenêmicos. É. de Os maneira geral. carbapenêmicos, né? A gente tem meropenem, ertapenem e imipenem, são os mais aí conhecidos. Eles são utilizados aí em último caso, em casos de infecções hospitalares em humanos, né? Talvez ali só fica atrás da polimixina. Quando tem resistência a ele, é utilizado polimixina, principalmente nas bactérias gram-negativas, né? E eu já vi gente também falando de que dava, assim, imipenem, não que nem água, mas muito sem critério, né? Mas alguns antibióticos a gente tem que ter muito critério. Porque, imagina, né, é um antibiótico que é utilizado de última escolha para infecções em humanos, né, e principalmente infecções ali dentro de um hospital. Então, para a gente utilizar na veterinária, não tem nada que proíba o médico veterinário de utilizar esses medicamentos, né, mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado na utilização, porque o uso excessivo desses medicamentos vai selecionar micro-organismo multiresistente. Isso é sem sombra de dúvida. Para vocês terem uma ideia, no meu projeto de doutorado, eu coletei amostras de animais internados, fazendo amostra ali suave-retal, amostras do ambiente. Eu isolei Pseudomonas, Acinetobacter, outras gram-negativas resistente a tudo, meropenem, imipenem, a tudo. Isso que no hospital a gente nem, aqui no hospital, pelo menos na UDESC, não é nem utilizado, né? Então, se a gente não utilizar esses antibióticos, não só os carbapenêmicos, como polimixina, até a vancomicina, são antibióticos que a gente tem que usar ali no último caso, onde você pega, e sempre guiado por um antibiograma, não é assim, tipo, chegou, acho que é uma infecção grave, já vou dar imipenem, não. Esse só guiado mesmo por um antibiograma, tendo ali certeza que é o único antibiótico que o animal é sensível, e porque a gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Se for para salvar a vida do animal e só tem esse antibiótico, opa, legal eu utilizar, né? Utilizar com cuidado, dose certa, tempo de tratamento certo.
Mas a partir do momento que a gente começa a utilizar ele, a gente vai começar a ver resistência para nós, para as infecções em humanos também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses antibióticos e só usar ali em último caso. Não sei se Uma eu vez eu. respondi o que você queria, mas Não, sim, uma vez uma é, mestre, numa palestra, falou assim: o meropenem é tipo o seguinte: você vai jogar uma bomba nuclear no local e vai matar tudo que tiver ali. Só que o que sobrevive à infecção, a uma bomba nuclear? Barata. E daí, o que mata barata? Nada. Não adianta. A barata que sobreviveu ao míssil, uma bomba, um míssil nuclear, ele não, nada mais mata ela. Então a gente tem que pensar que uma barata dessa até pode ser uma Escherichia coli que está ali no intestino daquele paciente. Beleza, matou aquela exatamente. infecção que estava ali, mas que não precisava usar o meropenem. Mas você selecionou às vezes Escherichia coli do intestino, da flora intestinal daquele paciente, que agora é resistente a tudo. Se ela faz uma translocação bacteriana e vai para a corrente sanguínea, acabou, você não tem mais o que fazer. Então, isso é muito complicado. É. Eu pergunto A por gente tem que quê? pensar que a gente mexe com a Isso. microbiota, né? O antibiótico vai mexer, ele vai selecionar de uma forma geral, né? E a nossa microbiota também é uma defesa, querendo ou não. Com certeza. Fiz essa pergunta porque há um tempo atrás o proprietário da clínica onde eu trabalho reuniu com os veterinários e falou assim: ó, vocês querem que compre? E aí já teve um pessoal que falou, compra, não compra, e ficou naquela. Acabou comprando. Mas para usar, tem que reunir todo mundo. É uma burocracia É. para usar. Tipo assim, não é, opa, isso aqui é ceftriaxona, não está funcionando, vou abrir o armário aqui, vou pegar o meropenem. Não é, velho, é uma burocracia danada. E achou legal isso, porque ele descobriu que em hospitais só se usa os carbapenêmicos para se usar, tem que ter um infectologista que tem que reunir com a galera, tem tipo uma comissão para usar essas É. drogas, né? Você Em simplesmente humanos pegar e tem, usar. a comissão de controle de infecção hospitalar, né, que é obrigatório ter em hospital humano, né? E esses medicamentos eles só são liberados com autorização da comissão de controle de infecção hospitalar. Então também, imagina, né, é extremamente restrito até para eles, não é qualquer também infecção dentro do hospital que eles dão em humanos. Mas imagina para nós na veterinária que a gente não tem essa comissão, né, não tem uma CCIH, então às vezes fica muito difícil da gente fazer até mesmo vigilância do nosso ambiente, como que está o nosso ambiente, né? A gente fala muito aqui nesse canal de antibiótico, de resistência, a gente volta muito para isso, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo no nosso próprio local de trabalho. Então a gente não sabe as bactérias que tem ali, e a gente saber isso é muito importante. E tem o stewardship, que são estudos voltados para isso, né? Para você ter uma vigilância adequada, você utilizar os antibióticos que a gente chama os sinais, o verde, o amarelo e o vermelho ali de último caso. Então isso a gente tem que começar a ter um pouco mais de consciência na veterinária, que às vezes muita gente a gente deixa passar, a gente acha que não vai ter impacto, que não vai levar problema, mas acontece muito. Isso que você comentou das Escherichia coli, por exemplo, o animal defeca, ele defeca no ambiente como um todo, né? No hospital veterinário é diferente do hospital humano. No hospital humano a pessoa tem o banheiro, ali a pessoa vai no banheiro, geralmente, né? Quando consegue e tudo mais. No hospital veterinário a gente leva para passear. Então eles vão estar eliminando o que? Essas Escherichia coli no ambiente onde a gente trabalha e que vai vir animais imunossuprimidos. Pode ser que aquela Escherichia coli super resistente não vai fazer nada com aquele animal, mas para um outro que veio imunossuprimido, ela vai causar uma infecção, né? Então é muito problema. Nossa, e sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é só um perigo só para o paciente em si, né? Porque ele tá ali, ele defeca na baia também. E aí a gente não sabe, às vezes a pessoa da limpeza vai limpar, às vezes a pessoa está imunossuprimida. Então não é um risco ali só também pro, pro paciente em si, mas para os Não, outros para pacientes todo internados e mundo. para a gente também. E para gente. Para você ter uma ideia, também voltando ao meu projeto de doutorado, eu isolei bactérias ali multiresistentes na copa do hospital, sabe? Tipo, onde o pessoal ia assim para fazer um lanche e tudo mais. Por quê? Porque é tudo questão de hábito. Se a gente não lavar a mão, não tirar o jaleco depois que mexeu com o animal, a gente está levando esses micro-organismos e a gente pode se colonizar também, né? Não existe uma Escherichia coli específica para cão, ou para gato, uma Escherichia coli específica para humanos. Então, elas trocam informações e bactéria ela troca informação muito fácil, né?
E o perigo da gente manipular, por exemplo, fiz uma cultura, eu vou usar um meropenem, resolvi que a gente vai usar. E o risco da Certo. gente manipular, diluir aquele frasco, pegar no frasco sem uva, entrar em contato direto com esses antibióticos, a gente tem absorção cutânea desses antibióticos que pode causar uma seleção da gente por entrar em contato com esses antibióticos, em geral, uma ceftriaxona, um frasco de qualquer coisa, sem a devida proteção, porque a gente sabe que quimioterápico, por exemplo, se cair ali na nossa pele, a gente tem uma absorção. Se, por exemplo, eu tiro um meropenem e acaba espirrando aquele meropenem na minha mão, eu tenho uma absorção, isso é um perigo para a gente, e de forma geral, o uso de qualquer antibiótico, que a gente pega todo momento, está pegando ceftriaxona, está diluindo, e outros Sim. antibióticos de maneira geral. Aham. Olha, para falar a verdade, nunca vi assim nada falando em questão de absorção. Até é uma pergunta bastante interessante em que eu nunca tinha pensado assim Eu essa também não sei parte. mesmo. Também não sei. Até vou ficar devendo, vou responder pro pessoal depois, porque eu nunca vi nada assim, li nada sobre isso e nunca tinha pensado nessa parte da manipulação, né? Porque realmente, o que você falou, alguns medicamentos já têm aquela absorção instantânea, né, imediata. Então, a partir do momento que absorve, você já pode ter algum efeito ali, né? E pode alterar a microbiota, pensando no antibiótico, né? Mas essa realmente eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada Porque eu também e penso depois assim, que se eu você for respondo. lá pegar uma vez manipular o meropenem, tudo bem, mas eu vejo porque assim, principalmente a ceftriaxona, porque eu rodo muito, atendendo em muitos locais, a gente viaja para dar palestra, conversa com muita gente, muito dono de clínica, e eu vejo que a ceftriaxona é um antibiótico, acho que até pelo preço ele domina muito o mercado da veterinária. E você manipular uma vez um frasco de meropenem, eu acredito que não tem problema. Mais anos você manipulando aquele frasco de ceftriaxona, aquela ceftriaxona caindo uma gotinha um dia, uma gotinha no outro dia, alguém falou sobre contaminar o Exatamente. ambiente mesmo, aquela É, ceftriaxona que espia aqui, limpa o ambiente, você acabou de falar que tem bactérias ali, até na copa, né? E aí cai na mesa da internação, por exemplo, aquelas bactérias que estão ali. Então também eu vou até procurar também, a gente vai ficar de dar essa resposta para vocês. é. Tem 5 minutos só. Tá, perguntaram só que como verificar isso no nosso internamento centro cirúrgico? Faz um swab de superfície e manda para o laboratório clínico Ah, normal? e esse é o seu doutorado aí. Você tá em Geralmente casa. a gente faz para cultura de vigilância, a gente faz um pool de cada ambiente e manda. Não sei se é todo o laboratório clínico que faz, tá? Mas porque geralmente eu sempre trabalhei ali em hospital de universidade, então eu sempre a gente fazia, sempre como para estudo também, para tudo mais, a gente faz bastante, mas não é todo o laboratório clínico que faz, não. Você tem que se informar para ver se eles fazem, para ver qual que é o risco, e dependendo, às vezes eles vão perguntar até o que você quer achar. Você quer ver se o que bactéria que tem, ou você quer ver se tem bactérias multiresistentes. Geralmente, eu busco as mais resistentes já. Porque, digamos, as mais comuns também, se não a gente pegar numa placa e colocar num suave, vai crescer de tudo, né? Então a gente fica difícil até da gente separar, ver ali, identificar e tudo mais. Então buscar aquelas que são MRS, né, Staphylococcus meticillium resistente, SBL, os carbapenêmicos aí resistentes aos carbapenêmicos. Geralmente a gente faz a busca a esses mais importantes aí. Enterococos. Entendi. Cara, pior que eu tava com uma última pergunta para te fazer aqui, eu esqueci. Ó, a Sheila pegou e falou, ó, não tem absorção, mas a microbiota da pele ela fica alterada, mas ela não absorve, mas pode alterar ali aquela microbiota local, né? Ah, sim, bacana. E aí, até para falar, e aí eu eu roo unha e aí acaba fazendo absorção, né? É, Beleza. É interessante, se você for parar para pensar, todo lugar devia fazer isso, um suave, né? E cara, lembrei qual que é a última pergunta, porque acho que vai ser a última antes de finalizar. Vamos supor que agora eu quero fazer uma cultura aqui do hospital, onde eu trabalho. Então aham. começa a fazer suave em tudo quanto é lugar, aí eu tenho que pedir para o laboratório que eu quero só saber as bactérias resistentes, porque senão cresce tudo. Como que eu mando para o É, laboratório? eu já coloco, pelo menos quando a gente faz aqui, a gente já coloca assim, eu coloco
E quero pesquisar se tem bactérias, essas principais existentes, que é o MRS, que nem eu falei, ESBL, VRE e os carbapenêmicos, né? Não que os outros não tenham importância, mas se a gente for colocar ali, dependendo do swab, ele vai crescer tudo, né? Se for um ambiente, imagina um internamento, uma recepção, um consultório, às vezes você faz ali o swab, um pool de vários locais, você vai colocar na placa que ele vai crescer estáfilo, vai crescer de tudo, né? Então, às vezes, complica um pouco. Então, eu geralmente o que eu recomendo é fazer mais a pesquisa desses mais resistentes, esses multiresistentes, que daí o laboratório ele vai tentar, tem jeitos específicos ali na placa dela crescer somente aquelas bactérias, né? Então acaba facilitando um pouco. Então, pedir para o laboratório, ó, quero ver se tem MRS, quero ver se tem VRE, SBL, resistência às quinolonas, né, que também é uma resistência bastante importante, principalmente em gram-negativa. Então, dar uma especificação, dar uma direção para o laboratório é importante por questão de guiar e de conseguir fazer o isolamento, né? E se fizer na internação, você descobre que tem um monte de bactéria super resistente dentro da sua internação. Tem alguma coisa para fazer ou é só demolir e subir de novo? Tem que fazer uma limpeza e uma desinfecção bastante, evitar deixar animais entrar ali naquele local, né? Então, tipo, separar o local, porque não adianta nada também a gente fazer uma desinfecção, passar ali o produto, dá 5 minutos a gente está trazendo outros animais, né? Então, deixar, a partir do momento que utilizou ali fez a desinfecção ali do local, deixar um tempo, digamos, em quarentena, ali pelo menos uns 10 dias, e respeitar o protocolo de limpeza e desinfecção, né? Que existem vários protocolos com dependendo do produto, para estar eliminando, porque senão também não adianta só passar ali o produto e não fazer mais nada, né? Bacana. Só que muita Esse, gente acaba não fazendo porque tem medo eu vou deixar de deixar animal internado, aí se for clínico particular vou é, perder dinheiro por questão disso, mas não pensa no que pode acarretar muito mais infecções hospitalares, muitos outros problemas maiores, né? certeza. Tudo que envolve dinheiro complica, né? Complica. Pessoal, tem daqui a pouco. Falta 3 minutos pela minha marcação. E assim, o Pra Instagram minha caiu também. nada. Então, Não, na assim, minha também se falta alguém dois quiser, agora. que se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, a gente vai respondendo, mas se cair do nada assim, isso não é a gente que fechou, não. Sim. Só já adiantando, enquanto eu vou vendo aqui se tem alguma pergunta que o pessoal vai fazendo, queria agradecer muito a sua presença, viu? Acho que Que enriqueceu isso. bastante aí. Essa live foi, nossa, sensacional, foi muito importante. É um tema aí que é um tabu, acho, ainda na veterinária, né? Que muita gente acha que é usar o antibiótico, pronto, resolveu, não resolveu, E é difícil. ok, não vou ter um problema, né? Na minha opinião, é difícil. Porque antibiótico é fácil se você usar, por exemplo, ceftriaxona para tudo. Porque ceftriaxona pega tudo, beleza. Cortou a pele, ceftriaxona. Respirou, tem catarro, ceftriaxona. Aí é muito fácil você usar. Agora fizeram uma coisa assim. Tenho dúvidas com o tempo de tratamento. Pessoal, isso aí vai variar de cada patologia. Cada É. problema, cada tipo de infecção tem o seu protocolo bem estabelecido. Vou dar um exemplo simples. Infecção de urina em cão, até a última vez, quando eu trabalhava com cão, eram 7 dias de antibiótico. Em gatos, são 14 dias. Em gatos que têm problemas endócrinos, como hipertireoidismo ou diabetes mellitus, não se sabe por que esses animais precisam de mais tempo de antibiótico. Então é 28 dias. Você pega, por exemplo, animal que tem micoplasma, é no mínimo 28 dias. Clamídia respiratória, 28 dias. Colangites, são 30 dias. E nas colangites ainda tem Osteomelite ensinado também. que você tem que associar 2 antibióticos ali, metronidazol e amoxicilina com clavulanato para colangites. Então, cada problema vai ter o seu protocolo. Para um É. local, clamidiose é doxiciclina. Para infecção urinária em gato, no mínimo 14 dias de amoxicilina, se precisar. E aí Ó, vai, falta cada um 10 tem o protocolo. segundos. É, agora só Vai dá tempo da gente fechar. despedir. Alguém tira um Só. print aí. Tchau, pessoal. Tirei aqui, não sei. Até, né?